Oi, gente, estou aqui fixando os comentários. Fixando o tema da live. Já temos gente chegando. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos para mais uma nossa live com a editora JH Mizuno. Eventos e turismo, direitos do consumidor e pandemia. Vamos lá esperar mais um pouquinho, se chega mais gente para essa nossa terceira live sobre direitos do consumidor e pandemia, em parceria com essa editora linda, maravilhosa, que é a JH Mizuno, que tanta alegria nos dá, tanto nos faz melhorar e trabalharmos a cada dia. Aí meu amigo Pedro já chegou, Pedro Abiessaber, que é autor junto com Rafael Purkowski do resumo sobre direito ambiental, dessa série de resumos de direito que a editora JH Mizuno está lançando, ou já lançou na verdade vários números. O volume de direito do consumidor sairá em breve, se Deus quiser. Recebi semana passada as provas, a primeira prova do livro. Estou fazendo a leitura atenta e lenta para que o livro saia na qualidade que vocês e todos os leitores da JH Mizuno merecem. Bom, o tema de hoje, já vamos com 2 minutos. O tema de hoje é eventos de turismo, direitos do consumidor e pandemia. Antes de entrarmos nesse tema, eu preciso me apresentar. Sou José Augusto Pérez Filho, promotor de justiça desde 1990, atuei por mais de 25 anos na Promotoria de Defesa do Consumidor. Hoje sou promotor da Infância e Juventude em Natal, mas estou no Conselho Nacional do Ministério Público como membro auxiliar na Corregedoria Nacional. Também sou professor de Direito do Consumidor desde 1996 e deixa eu tirar aqui essa foto. E essa parceria com a editora JH Mizuno, eu preciso agradecer a meu amigo Renê Duó Souza, também promotor de justiça do Mato Grosso, que me convidou para integrar essa equipe, esse grupo de autores que está trabalhando e trabalhou nessa coleção de resumos da editora JH Mizuno. E na JH Mizuno, eu preciso agradecer especialmente a Rafael Purkowski, que é o nosso contato, é quem está diariamente conosco, nos auxiliando na elaboração, na divulgação, na promoção dessa coleção. Agradecer também a todos que participaram na divulgação dessa live, principalmente a minha esposa Claudinha, que é minha maior divulgadora e se encarrega de levar os dados sobre essas lives para o Brasil afora. E agradecer a você que abriu mão do seu tempo em família, do seu tempo livre, do seu tempo de descanso, para estar aqui conosco durante essa live. E já entrando no nosso tema, nós levaremos adiante essa nossa conversa, que deverá durar meia hora ou um pouco mais, abordando o transporte aéreo, produtos e serviços turísticos e eventos turísticos e eventos culturais. O impacto da pandemia nesses setores é enorme. Não posso dizer que foi, porque ele está sendo enorme. O efeito que a pandemia está causando nessas áreas
será muito infelizmente um efeito duradouro. Ele vai exigir dos empresários que atuam nas áreas de eventos, nas áreas de turismo, nas áreas de shows, nas companhias aéreas, uma resiliência muito grande, uma capacidade de se reerguerem muito grande. Por quê? Porque o recomeço para eles será muito duro, já que nesses eventos, nesses shows, no transporte aéreo, nos congressos, sejam eles de quais áreas forem, se começa, se passa e se termina com aglomeração de pessoas. E por mais que a gente chegue, e chegaremos, se Deus quiser, em um futuro breve, a um estágio de consolidação da paz com relação à Covid, ou seja, não teremos muitos casos novos, não teremos nenhuma morte, as pessoas tenderão a agir com receio. Não vai ser 15 dias depois, 20 dias depois, um mês depois de levantado o decreto de calamidade pública ou encerramento da pandemia, que todo mundo se sentirá à vontade e seguro para embarcar num avião, para ir para um show, para ir para um teatro, para ir para o cinema. Infelizmente não. Isso é natural do ser humano. Então, enquanto para alguns ramos de negócio, alguns empreendimentos, a pandemia, assim que cessarem os decretos que a declararam, assim que cessarem esses decretos, essas empresas elas voltarão praticamente ao normal. As empresas de turismo, de eventos, de shows, companhias aéreas, infelizmente não. Então, o normal para elas demorará mais. E eu coloco esse normal até entre aspas, porque muita coisa não será no mesmo nível de normalidade com que estávamos acostumados até o mês de março, mais ou menos por aí. Então, elas terão um longo recomeço, e para esse recomeço, e em razão dos problemas que já surgem por conta da pandemia, o governo federal editou uma legislação de emergência, que foram duas medidas provisórias, que ainda estão pendentes de apreciação pelo Congresso Nacional, que são a 925 e a 948. Uma em 18 de março e a outra em 8 de abril. A primeira delas, a 925, é a que trata de transporte aéreo, e a segunda, ela trata de eventos culturais, shows, produtos turísticos, etc. Então falaremos sobre essas duas medidas provisórias nesta noite. Por ser a 925 20 dias mais antigas do que a 948, começaremos por ela, ou seja, por tratarmos do transporte aéreo. A gente começa com a pergunta de um leitor. Esse comecinho aí está meio tapado para vocês, mas ele diz o seguinte, chama Ronaldo Santos, que me prometeu que estaria aqui na live para ouvir a resposta sobre o problema dele. Olá, bom dia. Comprei uma passagem para os Estados Unidos pela Decolar.com.
Viagem era para ter sido dia 9 de maio de 2020, mas devido à pandemia não foi possível. Antes da data marcada, tentei de várias formas remarcar, mas sem sucesso. Então tentei cancelar. Mas ao cancelar, a Decolar informou que a passagem não era reembolsável, não era reembolsável e queria apenas receber um reembolso de R$800, sendo que a passagem foi R$8.400, duas pessoas, eram duas passagens. Então tentei entrar em contato com a companhia aérea, American Airlines, também sem sucesso. Gostaria de saber se posso ter o reembolso total, já que a viagem não aconteceu. Atenciosamente, Ronaldo Santos. Bom, Ronaldo, sobre isso, é justamente sobre isso, sobre essa questão que você nos traz, que trata essa medida provisória 925, que foi editada em 18 de março. Qual a regra geral para reembolso de passagem aérea hoje? Ela está numa portaria da ANAC, que é a portaria 400, que diz que esse reembolso deve ser feito em 7 dias. E se foi comprado com um cartão de crédito, o reembolso da companhia para a operadora de cartão de crédito também deve ser feito em 7 dias, para que na fatura seguinte haja o reembolso efetivo ao consumidor. Mas essa regra, ela foi abalada em razão da pandemia, em razão da pandemia do Covid-19. E o que foi que essa medida provisória veio trazer de novidade quanto a isso? Bom, esse reembolso, que em tempos normais deveria acontecer em no máximo 7 dias, esse prazo foi estendido para 12 meses, caso o consumidor opte por receber o seu dinheiro de volta. Então, no caso de Ronaldo, para que ele fosse receber o dinheiro que pagou de volta, essa devolução não aconteceria em 12 meses. Com um porém que a medida provisória traz. Ela diz o seguinte, que no caso de devolução, de pedido de devolução dos valores, deverão ser observadas as regras do serviço contratado. Ou seja, se eu comprei uma passagem promocional cujo valor não permitia em tempos normais devolução de 100%, essa passagem também na época da pandemia sofrerá uma multa no caso de eu exigir a devolução. E, inclusive, esse valor extraído da multa também só será devolvido durante 12 meses. Essa questão, ela pode ser levada ao judiciário com relação à eventual abusividade da multa. Desculpem. Eu não creio que o prazo de 12 meses a ser confirmado em medida provisória, ele venha a ser flexibilizado pelo judiciário. Mas, se existirem cláusulas contratuais abusivas quanto à retenção de valores por parte da companhia aérea ou da empresa que fez a intermediação dessa passagem aérea, essa abusividade ela poderá ser reconhecida independentemente da existência ou da configuração ou não da pandemia. Então, voltando para a questão de Ronaldo, se a gente for seguir ao pé da letra
a medida provisória, a Decolar e a American Airlines teriam razão. No entanto, a gente precisa ver o contrato da venda desses bilhetes especificamente para saber onde está a cláusula que fala da retenção de valores a título de multa em caso de existência, para sabermos se houve ou não uma abusividade na redação dessa cláusula. Agora, a medida provisória 925, ela estabelece também o seguinte: se você, consumidor que comprou a passagem aérea, não exigir a devolução dos valores, caberá à companhia aérea lhe oferecer um crédito para a compra de um novo bilhete. Nesse caso, o valor que você pagou pela passagem não sofrerá o impacto de nenhuma multa. Então, se eu paguei R$2.000 pela passagem, esses R$2.000 serão revertidos em crédito para a aquisição de um novo bilhete. E você, consumidor, terá 12 meses depois de terminada a pandemia para voar com aquele bilhete novo, no qual se transformou o seu bilhete antigo. Essa possibilidade é válida para bilhetes marcados para voar até 31 de dezembro deste ano de 2020. Agora, uma questão que não ficou clara na medida provisória é que ela fala em reembolso, fala em troca, em troca por crédito, mas ela não diz que essas situações são aplicáveis a todas as viagens canceladas em razão da pandemia. E isso gera a possibilidade de algumas discussões, porque aquela resolução da ANAC que eu mencionei anteriormente, aquela 400 de 2016, ela diz que as multas pela troca dos bilhetes, elas só podem ser cobradas, ou elas não podem ser cobradas nos casos de cancelamento de voos. E essas são situações de cancelamento de voo. Aí vem um outro problema: eles foram cancelados não por vontade própria das companhias aéreas, mas em razão da decretação da pandemia, o que foge à vontade dos empresários que operam nesse setor. Então, muita confusão a gente pode antever ainda nessas áreas, caso os consumidores não se conformem com essa devolução contendo uma retenção muito elevada de valores, como no caso da questão que nos foi trazida por Ronaldo, ou que simplesmente não pretendam mais viajar dentro de 12 meses após o fim da pandemia. Uma outra questão relevante quanto a essa medida provisória é que, caso haja diferença tarifária entre o bilhete que eu comprei e o bilhete novo pelo qual eu vou trocar o meu bilhete antigo, essa diferença tarifária deverá ser arcada por mim, consumidor. Então, eu tinha comprado uma passagem para Natal, para João Pessoa, pelo valor de R$1.000, e já se antecipa que os bilhetes aéreos, quando acabar a pandemia, irão custar pelo menos 50% a mais. Então, aquele meu voo para João Pessoa, que custaria R$1.000, será
de no mínimo 1.500 em datas semelhantes, mesmo sendo em baixa temporada, por exemplo. Então, eventuais aumentos de preço deverão ser arcados pelo consumidor, eventuais variações de preço deverão ser arcadas pelo consumidor, o que também pode ensejar disputas judiciais, já que se eu comprei uma passagem Brasília-João Pessoa, João Pessoa-Brasília, em época de baixa temporada, se eu for viajar depois da pandemia, também em época de baixa temporada, não seria justo que se cobrasse de mim 50% a mais, já que a companhia pode ficar com o meu dinheiro por sei lá quantos meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano, talvez. Então essa é outra questão que poderá ser levada ao Poder Judiciário para solução. É interessante também observarmos que algumas companhias aéreas estão dando opções, dando alternativas aos consumidores que vão além dessas previstas na medida provisória. Nós temos um caso na família em que a companhia aérea europeia ofereceu o crédito para o consumidor, não em reais, mas em euros, acrescido de 20%. Então, se eu comprei uma passagem aérea, 2 bilhetes aéreos por R$5.000, o que equivalia naquela época, ou alguns meses atrás, a menos de 1.000 euros, hoje ele me dará os 1.000 euros, ou seja, que custaria R$6.500, mais 20%, ou seja, 1.200 euros como crédito para que eu voe por essa mesma companhia aérea para qualquer um dos destinos operados por ela, não 12 meses, até 12 meses depois do fim da pandemia, mas até 24 meses após o fim da pandemia. Então, é uma regra que enlarguece o prazo em que eu poderei voar. Lembrem-se do que eu falava no começo, que muita gente, logo depois de cessar da pandemia, vai ter medo de viajar de avião. Então, eles, reconhecendo isso, não consideraram só os 12 meses da medida provisória, mas deram 12 meses a mais. E deram o crédito em euro, porque eles sabem da desvalorização da moeda real com relação ao euro, que no prazo de 12 meses poderá estar valendo metade do que vale hoje, por exemplo. Então, essa opção dada pela companhia aérea é mais favorável do que a própria medida provisória. E ela também coloca à disposição do... Tá falando, quem está jogando os corações aqui é justamente esse consumidor do qual eu falei que estava em tratativas com essa companhia aérea e já solucionou o seu problema. E essa companhia também ela se propôs a devolver os valores pagos pelo consumidor sem a cobrança de qualquer multa para ele. Se você não tem perspectiva de viajar nos próximos 2 anos depois do fim da pandemia, porque tem receio da sua segurança, tem receio do valor que estará sendo cobrado pelo euro daqui a 2 anos, então ela se dispôs a devolver também num prazo bem menor do que o da medida provisória os valores pagos pelo consumidor. Então é também necessário a gente observar que às vezes aqueles sites de intermediação
de produtos turísticos, sejam passagens aéreas, locação de carros, hotéis, etc., às vezes têm regras mais rígidas do que a própria companhia aérea. E nesse exemplo que eu citei para vocês, dessa viagem para a Europa, e por uma questão de justiça, vamos revelar que é a TAP, a companhia aérea. Nesse caso, a empresa na qual os bilhetes foram comprados, que é uma dessas intermediadoras de passagens aéreas, as regras para o consumidor eram bem mais rígidas do que as regras oferecidas pela companhia aérea diretamente. Então, o consumidor procurou primeiro o site onde ele comprou as passagens, o site apresentou apenas as soluções dadas pela medida provisória e ele sentiu necessidade e viu a possibilidade de procurar a companhia aérea, que lhe apresentou condições mais favoráveis e ele ficou com as condições ofertadas pela companhia aérea. Então, se você está nessa situação, é importante procurar não só quem lhe vendeu o bilhete, mas também a companhia aérea. Infelizmente, no caso de Ronaldo, ele não foi feliz em nenhuma das duas tentativas, mas eu ainda procuraria mais uma vez a companhia aérea, porque nesse caso que eu citei da TAP, o primeiro atendente, ele disse que deveria ser feita a transação da forma como o intermediário propôs. E ele insistiu, falou com outro atendente e conseguiu essas condições mais favoráveis. De maneira que não custa a gente tentar, num segundo telefonema, conseguir algo mais justo. O consumidor ele não quer enricar com a devolução de um dinheiro que é dele. Também não quer quebrar a companhia aérea. É importante que a solução seja adequada para todos, né? Num tipo de negociação ganha-ganha, que é a negociação mais decente que existe, mais feliz que existe. Então, ficamos nessa questão por aqui, ou seja, medida provisória 925, se você quiser o reembolso, tem que esperar 12 meses e terá que pagar multa. Se não quiser o reembolso, poderá receber o valor da passagem aérea sem multa alguma, como crédito para voar até 12 meses depois de terminada a pandemia. E agora a gente passa para a questão que envolve eventos, turismo, shows e espetáculos, que é igualmente árdua a situação dos empresários desse setor. Igualmente árdua quanto às companhias aéreas seria um exagero, porque na verdade a gente, quando fala de produtores de eventos, de produtos turísticos, de shows, de espetáculos, estamos falando de gente, de pessoas, de empresários que têm um poder econômico muito mais reduzido se comparado com as grandes companhias aéreas. E o socorro mundial às companhias aéreas sempre foi e sempre será maior do que o socorro dado ou prestado a um produtor de espetáculo, de evento, etc. E quando um produtor de eventos está no sufoco, ele não está no sufoco sozinho. Várias outras pessoas, vários outros empresários o acompanham nesse sufoco, porque eles fazem parte de uma cadeia, de uma rede de fornecedores que sofrem junto com ele. E nessa linha me chegou uma indagação de Sara Alencar, que é lá de Maceió, e que perguntou: na live de hoje vocês vão tirar dúvidas sobre reembolso de ingressos, as leis que protegem tanto as empresas produtoras de eventos quanto o consumidor? E eu disse a Sara: sim, Sara, é sobre isso justamente que nós vamos falar. Nós vamos falar das duas faces dessa moeda. Do consumidor que comprou o ingresso para um evento que não se realizou e não se realizará, pelo menos na data em que foi marcado, e falaremos do lado do empresário,
que recebeu o dinheiro e muitas vezes já gastou esse dinheiro para se manter vivo, para manter vivas as famílias dos seus colaboradores, ou já repassou parte do dinheiro para o artista que faria o espetáculo, faria o show, participaria do evento. Essa questão ela é tratada na medida provisória 948, de 8 de abril, e ela aplica-se a uma gama muito, essa medida provisória, ela aplica-se a uma gama muito grande de empresas. Ela aplica-se aos prestadores de serviços turísticos, aí nós vamos incluir os meios de hospedagem, ou seja, hotéis, pensões, pousadas, hostels, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos. Então, todo esse rol de empresários do turismo está abarcado por essa medida provisória, além dos produtores de shows, dos produtores de espetáculos os mais diversos, dos produtores de eventos, congressos, seminários, todos eles abarcados pelo que diz essa medida provisória 948. E ela diz primordialmente o seguinte: no caso de cancelamento, que foi o que aconteceu, no caso do cancelamento dos serviços, das reservas e dos eventos, incluindo os shows e espetáculos, o prestador de serviço ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que, ou seja, a medida provisória parte da desnecessidade do empresário devolver o dinheiro para o consumidor, desde que haja a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos cancelados. Ou seja, eu tinha o ingresso para um show no dia 5 de maio. Esse evento foi cancelado. Em princípio, o meu dinheiro não será devolvido. Por quê? A empresa que produziria o show, ela vai remarcar o show, vai remarcar o evento que foi cancelado. E nesse novo evento ela me dá o ingresso. Ou, se ela não fizer isso, ela pode disponibilizar um crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nessa respectiva empresa. Então, diz, o show de Gustavo Lima não vai ter mais. No entanto, a gente já tem previsto um show de Leonardo. E o ingresso que você comprou para o show de Gustavo Lima se transformará no ingresso para o show de Leonardo. Você pode até receber o ingresso para um local melhor do que o que você tinha comprado, por exemplo. Ou então, se ela não remarca o serviço, o show, o evento, se ela não disponibiliza o crédito para ser usado em outro evento daquela mesma empresa, ela pode oferecer um outro acordo para o consumidor, que não a devolução do dinheiro propriamente dito. O que foi que essa medida provisória fez? Foi que ela proporcionou à empresa, às empresas dessa área, manter o caixa
que já havia sido abastecido pelas reservas e compras anteriores. Deu, portanto, uma sobrevida para essas empresas. Algumas não sobreviverão, infelizmente a gente tem que dizer isso. Outras estão se reinventando, conseguindo outras formas de renda, não iguais às rendas que tinham antes, mas que lhes permitem sobreviver. Outras estão gastando o colchão fino que tinham em razão das vendas antecipadas desses ingressos dos shows. Mas, se não absolutamente todas, a grande maioria já está passando por sérias dificuldades, que seriam ainda maiores se elas tivessem que de imediato devolver o valor de todos os ingressos pagos, comprados ou vendidos por ela nos últimos meses. O uso desse crédito, então, é importante a gente lembrar que deverá ser feito até 12 meses após cessada a pandemia. Mas nada impede, a própria medida provisória deixa aberto isso, que a empresa propõe, você tem 12 meses para usar o crédito, mas se você quiser, eu vou ampliar esses 12 meses, assim como a companhia aérea fez. Eu te dou 2 anos para você usar o crédito desse ingresso. Então, se você não está à vontade como consumidor para usar, para comparecer a um evento com aglomeração de pessoas em até 1 ano depois da pandemia, a empresa, para não se descapitalizar, ela pode, eu te dou esse ingresso para você usar até 2 anos. É possível? É sim. E talvez seja até mais fácil do consumidor aceitar do que dentro de 1 ano, pura e simplesmente. Agora, se não houver acordo com o consumidor, se não for remarcado o serviço, o show, o evento, se não for disponibilizado o crédito, se não for feito um outro acordo com o consumidor e eles, não, eu quero o meu dinheiro de volta. Essa devolução deverá ser feita, sim, mas deverá ser feita em 12 vezes com reajuste pelo índice de preço ao consumidor amplo e após o fim da pandemia, ou seja, acabou a pandemia, começa a contar os 12 meses de devolução do dinheiro. Pode ser essa a única opção que o consumidor aceite e a devolução deverá ser feita nesses moldes, que também não onera demasiadamente o empresário, que já está extremamente onerado e estará tentando naquela época colocar a cabeça fora d'água, estará tentando sobreviver nesse mercado que, como a gente disse antes, e posso até estar errado e gostaria de estar errado, ficarei muito feliz se eu estiver errado, demorará a voltar à normalidade que tinha antes da pandemia. Se eu estiver errado, podem cobrar de mim e eu serei cobrado com muita alegria. Se logo depois da pandemia a pujança desse setor de eventos, do setor turístico, dos shows, voltar à normalidade com uma grande rapidez, ficarei muito feliz em estar errado. Nessa devolução de valores também, nessa troca, nessa remarcação de serviços, é importante também levarmos em consideração algo que a medida provisória menciona, que é o respeito à sazonalidade do setor, sobretudo no turismo. Nós sabemos, e a gente falou sobre isso em uma outra live, que o turismo ele é muito sazonal. Você tem alta estação, baixa estação, tem os feriados prolongados que impactam no preço do serviço. Então, se eu tinha uma hospedagem marcada para baixa temporada, essa minha remarcação deverá ser feita sem ônus para baixa temporada. Eu não posso, eu tenho um final de semana qualquer
no mês de maio e eu digo para o hotel onde eu tinha a reserva, digo, ó, eu quero remarcar essas minhas 4 noites de hotel, mas eu quero durante o carnaval de 2021. Posso? Não posso. Por quê? Porque a medida provisória, de forma justa, estabelece que deverá ser respeitada a sazonalidade desse tipo de produto, desse tipo de evento, que é altamente impactado pela época em que se realiza o evento. E deverão, portanto, ser considerados os valores originariamente contratados para a contabilização para a disponibilização da remarcação desses eventos adquiridos pelo consumidor. Alguns consideram extremamente restritivas as regras estabelecidas pela medida provisória que trata desse assunto, essa 948, mas sendo justo, ela procura manter à tona essas empresas. E a gente que atua na defesa do consumidor, a gente não pode ser totalmente pró-consumidor. Na verdade, a gente deve defender, sobretudo, as relações de consumo, ou seja, o equilíbrio nessas relações, a justiça nessas relações. E muitas vezes o justo está, em algum momento, pendermos para a sobrevivência das empresas. A gente não está falando de grandes bancos, a gente não está falando de impérios da área de turismo, a gente está falando de, na grande maioria, pequenos empresários, pequenos produtores, donos de pousadas, donos de pequenos hotéis, que não têm condições de manter-se à tona por muito tempo. E que, se já estão sofrendo intensamente nessa época, sofreriam muito mais se tivessem que devolver de imediato todos os valores que já haviam recebido de maneira antecipada pelos serviços que prestariam num futuro que não chegou em razão da pandemia. Já partindo para o final, eu queria trazer uma crítica, uma crítica à redação do artigo 5º da medida provisória, uma redação bastante sofrível para sermos respeitosos. Ele diz o seguinte: as relações de consumo regidas por esta medida provisória caracterizam hipótese de caso fortuito ou força maior e não ensejam danos morais, aplicação de multa ou outras penalidades nos termos do disposto no artigo 56 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então ele diz: as relações de consumo regidas por esta medida provisória caracterizam hipótese de caso fortuito ou força maior e não ensejam danos morais. Não são as relações de consumo que não ensejam danos morais. O que não ensejam danos morais são os efeitos causados pela pandemia às relações de consumo. Relação de consumo não enseja nem deixa de ensejar dano moral. O que enseja o dano moral é o que se faz com a relação de consumo ou na relação de consumo. Então dá para entender o que diz esse artigo, ou seja, que nenhum consumidor pode exigir dano moral porque o evento que ele tinha contratado ou para o qual ele tinha comprado ingresso foi cancelado. Isso aí se entende, mas essa não é a redação mais adequada, tecnicamente mais adequada para dizer isso. A crítica é essa. A gente até concorda que não há dano moral porque a pandemia chegou e o show foi cancelado, mas era preciso que isso fosse dito de outra forma. Agora, se ao tentar receber meu dinheiro de volta, se ao tentar negociar com a empresa que me vendeu o ingresso, eu sou destratado, maltratado, pisoteado, escorraçado,
pelo dono da empresa, pelo atendente do telemarketing, por quem quer que seja, a gente não está mais falando do valor do ingresso em si, a gente não está mais falando da devolução do que eu paguei para aquela reserva, a gente está falando, sim, efetivamente, de maus tratos ao consumidor, desrespeito ao consumidor, e aí sim a gente pode falar em danos morais, porque é algo que vai além do próprio cancelamento, porque cancelou, você me deu aquelas opções de remarcar, me dá um crédito por um prazo até maior do que a medida provisória me dá ou nos dá, eu não quis, você diz, vou devolver nos termos da medida provisória em 12 vezes quando terminar a pandemia, primeiro mês, um mês depois de terminar a pandemia, ok, é o que está na lei, muito bem. Se a gente chega civilizadamente a essa conclusão, perfeito, mas se em razão disso, você, seu funcionário, me insulta, me distrata, né? Aí sim a gente pode falar em danos morais, tá bom? Então, o que fazer se você, consumidor, não consegue chegar a um acordo com a companhia aérea que te vendeu a passagem, com a empresa online que intermediou a venda dessa passagem, com a empresa de eventos onde você comprou o ingresso, com o hotel, com a companhia de turismo onde você já tinha adquirido um pacote qualquer. Bom, primeira coisa, né, é contactar a empresa, recontactar a empresa, tentar falar com uma pessoa diferente dentro daquela empresa, talvez com um poder decisório maior, para tentar negociar essa questão e chegar a um bom termo, a uma situação que agrade, que atenda às necessidades do fornecedor e do consumidor. Caso isso não seja possível e se tratar de uma empresa nacional, eu recomendo que você, consumidor, procure a plataforma consumidor.gov.br e nessa plataforma veja se a empresa está cadastrada. Essa é uma plataforma que é mantida pelo Ministério da Justiça, pela Secretaria Nacional do Consumidor, a qual aderem voluntariamente as empresas. Então, nem todas as empresas vão estar cadastradas ali, mas houve inclusive um incentivo por parte da Senacom para que as empresas, nesse momento de pandemia, se cadastrassem, aumentasse, portanto, o número de empresas cadastradas. E você, consumidor, se a empresa estiver cadastrada ali, você faz uma reclamação e a empresa tem 10 dias para lhe apresentar uma resposta, lhe apresentar uma solução. No setor de turismo, mais de 70% dos casos são resolvidos na plataforma. Então, é uma possibilidade de solução barata e rápida, relativamente, para você que não conseguiu a solução diretamente na empresa ou isoladamente com a empresa. Caso isso não seja possível, aí sim caberá procurar um órgão de defesa do consumidor, o PROCON estadual, o PROCON municipal, o PROCON do Poder Legislativo, se tiver na sua cidade. E, em última análise, lutar pelo seu direito diante ou perante os juizados especiais cíveis da sua comarca. Mas a gente espera que maturidade do setor, maturidade dos empresários, maturidade dos consumidores também, para que a gente possa sair dessa crise com menos prejuízos físicos e emocionais do que os que já estamos sofrendo, já que estamos padecendo nesse momento. E estamos com quase 50 minutos de live, o Instagram nos derruba daqui a pouco e eu quero nesse finalzinho agradecer a participação da minha mãe, Dona Maria, de 80 anos, está trancada lá em João Pessoa, não bota o nariz nem na porta, coitadinha, há mais de 2 meses. Um beijo, mãe, obrigado por acompanhar. Manuel Maia, meu amigo, juiz federal, amigo de mais de 40 anos, ou quase 40 anos.
Carol Malen da CVC de Natal, um beijo, Carol. A Mário Gil, meu primo querido, lá de Recife. Catarina Biel, lá de Macapá, beijo, Catarina. Pessoal da Vivritur, da Bahia, meu amigo Sérgio Luiz de Sena, promotor do consumidor de Natal, com quem eu dividi durante muitos anos as agruras, as dificuldades da defesa do consumidor na capital Potiguar. A meus amigos, casal querido, Rafael e Flávia Kurkowski. Rafael, que é o coautor junto com Pedro Abiessabe do volume de direito ambiental dessa coleção de resumos de direito da editora JH Mizuno. Então, pessoal, muitíssimo obrigado por estarem comigo durante mais esta live. Espero poder encontrá-los mais vezes nesse meu canal. Cuidem-se, se protejam, protejam os seus. Boa noite e fiquem com Deus. Abraço forte.